11 partidos de diferentes pensamentos ideológicos assinaram durante a semana um manifesto onde se posicionam contrários à possibilidade de reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado. Em uma carta dirigida ao Supremo Tribunal Federal e à nação brasileira, dirigentes do PP, PL, PSD, Avante, Patriota, Solidariedade, PSC, PSB, Rede, Podemos e PT se declaram a favor da manutenção do artigo constitucional que veda a recondução aos mesmos cargos durante a mesma legislatura de presidentes da Câmara e do Senado. Enquanto esse debate esquentou no Legislativo, o Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 65 e 24, impetrada pelo PTB, onde o partido questiona a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado na mesma legislatura. Para debater essa pauta, o Análise dos Fatos tem a satisfação de receber a jornalista Rosana Hessel. Ela é repórter especial de Política e Economia do jornal Correio Brasiliense. Rosana, um privilégio tê-la aqui conosco. Obrigada pelo convite, Giovana. E vamos lá conversar um pouquinho sobre esse assunto um tanto quanto espinhoso, né? Com certeza. Vamos analisar os fatos. Partidos de centro e de oposição se manifestaram durante a semana em uma carta dirigida ao STF e à nação brasileira a favor da manutenção do artigo constitucional, que é o artigo 57, parágrafo 4, que impede a recondução às presidências da Câmara e do Senado na mesma legislatura daqueles que estão ocupando o atual posto. Rosana, o Constituinte ali, ele se preocupou justamente na questão da temporalidade no exercício dessas funções. No Poder Judiciário é assim, o que vem a ser também no Poder Executivo da mudança de 4 em 4 anos. Então houve uma preocupação dessa justamente para da alternância do poder. Da alternância do poder, que é uma regra básica da democracia. E é um princípio básico da nossa Carta Magna. Com certeza. A quem interessa nesse momento de pandemia, nesse momento que está travado ali a discussão do orçamento, a quem interessa colocar essa pauta na agenda nacional? Olha, interessa para quem quer atrapalhar o andamento normal das coisas, né? Num momento de pandemia, onde há muito mais assuntos importantes, né? Da questão da pandemia, o que tem que ter, que ela está voltando, há um aumento de casos nacional, né? E aí a gente fica aí discutindo firulas e coisas que não deveriam ser modificadas, digamos assim, né? Nesse momento, quando há outras prioridades muito mais importantes. Com certeza. Eu vejo ali, Rosana, por exemplo, um interesse maior por parte do presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, que é inclusive candidato já oficializado à sua reeleição. Eu queria muito seu ponto de vista. Do lado do Maia... Se a gente for lembrar como é que foi a eleição dele lá em 2019, né, foi um tanto quanto confusa, digamos assim. Teve até papelzinho, né, que mudou, teve recontagem. Já foi uma eleição polêmica, digamos assim, né? E aí eu não vejo ali por parte do presidente Rodrigo Maia, até agora ele não tem se manifestado pelo interesse da reeleição. Eu vejo ali na Câmara um movimento já com candidaturas, né? Exato, ele quer, na verdade o Maia está se movimentando para eleger um sucessor, né? Inclusive, eu acho, se não me engano, um dos líderes do governo, né, que é o deputado lá da... O Baleia Rossi, parece. Tem o Baleia Rossi e tem o que é o relator da PEC. Não, da PEC 45. Sim, o Aguinaldo. O Aguinaldo. Deputado Aguinaldo. Deputado Aguinaldo também é um dos candidatos que teriam o apoio de Maia. Que, na verdade, estaria uma terceira reeleição, que não faz muito sentido, né? Porque ele fez a sequência lá atrás, quando o Cunha saiu, né? Foi embaixado. Sim. Deu um mandato cassado, né? E aí, depois ele teve a reeleição. E como foram mandatos diferentes, ele pôde se reeleger e tá no terceiro, entre aspas, mandato.
Mas no caso da Alcolumbre ali parece ser mais uma ânsia de manutenção de poder, né? Eu vejo assim, ainda um atraso no comportamento dos nossos líderes, um atraso, com todos os avanços que a democracia teve no Brasil, um atraso ainda de você jogar interesses pessoais acima dos interesses públicos, né? Exato. Porque a recondução, a reeleição, ela na verdade ela não atende o coletivo. Aliás, né, o princípio da reeleição já é um tanto quanto equivocado, né? Se a gente voltar para trás, como é que foi passada essa emenda da reeleição, compra de votos, anões de orçamento, toda aquela confusão que teve no passado, não é um artifício um tanto quanto, digamos, democrático. Eu vejo o seguinte, uma pauta dessa, ela acaba paralisando a agenda econômica e política do país. Sim, você tem muitas outras prioridades. Tem a questão da pandemia, tem a questão do orçamento. A gente tem um projeto de lei de diretrizes orçamentárias que está parado desde abril, sem uma comissão mista de orçamento que deveria estar sendo instaurada há muito tempo pelo presidente do Senado e do Congresso, que é o Davi Alcolumbre, e não foi, por conta de questões ali de falta de acordo entre as lideranças, né? Então ele deixou e agora ele marcou para 16 de dezembro. E parece que tem um acordo entre os líderes de que vai direto para o plenário sem passar pela CMO, né? Não me lembro quando que isso aconteceu, no passado recente, digamos assim, de discussões de orçamento. Em 2015, a gente teve uma particularidade do orçamento ter sido votado no ano de exercício, que foi 2015, por conta de atrasos e perda de poder da ex-presidente Dilma Rousseff. Agora, a gente está vendo uma degradação da governabilidade, digamos assim, do presidente Jair Bolsonaro, que ele não consegue ter uma base que consiga se unir para votar um orçamento. E ele precisa desse orçamento para dar uma sinalização do que ele vai fazer com as contas públicas no ano que vem. A gente não sabe se vai estourar o teto, se vai ter orçamento para uma extensão do auxílio emergencial, se haverá uma previsão para novas despesas, principalmente para a compra de vacinas, que a gente não sabe quanto que isso vai realmente custar, porque se a gente pensar na logística, no transporte, no armazenamento das vacinas, na capacitação dos profissionais que vão ter que aplicar essa vacina, que ainda a gente não sabe qual que o governo vai escolher para vacinar todo mundo, né? Por enquanto, o único estado que a gente está vendo que está se mobilizando e se organizando e mostrando um plano de vacinação é São Paulo. Querendo ou não, o Dória está se organizando. Bolsonaro e Pazuello, que é o ministro da Saúde, o que eles estão fazendo? Estão dizendo que vão pensar um dia quando, sei lá, 3º de março, que pode começar a pensar comprar vacina. Esse é o assunto mais urgente do Brasil. Exatamente. O Plano Nacional de Imunização. O Plano Nacional de Imunização da Covid é muito mais importante do que a reeleição da Câmara e do Senado. Assim, cadê as prioridades? Ninguém está escolhendo prioridade. A gente está desgovernado. Essa é a palavra. Rosana, eu vejo o seguinte, caso o Supremo aprove, o Supremo interprete que pode haver essa recondução, no seu ponto de vista, as duas casas teriam que votar em uma mudança constitucional, uma proposta de emenda à Constituição, como é que seria isso? Eu não sei, eu não entendo, eu sou jornalista, eu não entendo muito da questão jurídica do fato. Mas a gente está indo na contramão, vão ter que reescrever a Constituição, vai ser por meio de PEC? Não sei. Isso não está claro ainda. E assim, o Legislativo vai perder tempo só para ficar aí regulamentando uma reeleição quando ele deveria estar sentado, eles são pagos para isso, eles teriam que estar votando o orçamento. Não a reeleição, pensando na reeleição de um presidente para capricho de quem quer se reeleger. Não é assim, gente. Tem gente morrendo. 700 pessoas por dia estão morrendo no Brasil e ninguém faz nada. São quase 2 Boeings que caem. Quando eu perguntei para você a quem interessa essa pauta, a quem interessa essa recondução, eu vejo ali que o governo tem interesse na recondução do Davi Alcolumbre, que é um aliado, mas o governo não tem interesse na recondução do Rodrigo Maia. Como é que vai ficar esse embate? O voto do ministro Nunes Marques, que substituiu o decano Celso de Mello, meio que reflete, né, na análise do que eu tenho lido, observado, os comentários e tal, de quem está mais por dentro desse assunto,
reflete a opinião do nosso presidente, né? Que é exatamente isso, né? Ele dividiu o voto, sendo favorável à reeleição do Alcolumbre, mas sendo contrário à reeleição do Maia, o que não faz nenhum sentido. As duas reeleições não deveriam ser aprovadas pelo Supremo, ponto, porque não está previsto na Constituição. Se o Supremo defende é o guardião da Constituição, por que tentar mudar agora, nessa altura do campeonato, no meio de uma pandemia? Não faz sentido. Vamos lá, tem essa interpretação. Se o artigo 57, no parágrafo 4º, fala que é vedado a recondução dos presidentes da Câmara e do Senado ao mesmo cargo durante a mesma legislatura, não tem por que o Alcolumbre poder e o Maia não poder, ou vice-versa. Exato, né? Se um pode, o outro também vai poder. Isso é fato. Não dá para escolher, fulano não pode, ciclano não pode porque algum não gosta. Ficou me parecendo isso, né? É um voto estranho, no meu ponto de vista. Um voto estranho, um voto que acompanha ali o pensamento do governo. Ficou parecendo, né? Que o Supremo agora tem ministros que não são independentes, né? Muito complicado. Complicado isso. Mantendo essa interpretação, havendo essa mudança, a pauta do Legislativo, a pauta do Congresso, ela deve paralisar em torno dessa discussão, né? Com certeza. Porque nós vamos ter um grande embate. Esses 11 partidos que assinaram essa carta, é um número bastante significativo. Sim, se a gente contabilizar... Eu considero significativo que você tem ali partidos de centro, que são, inclusive, partidos aliados do governo. Estão ali na base governista, né? E partidos de oposição. Porque né? essa base governista, ela é pendular, né? Você sabe que ela vai... Como é que você vê essa base governista? Ela é totalmente pendular, ela não é totalmente 100% bolsonarista. Ela não é coesa. Não, e nunca foi, né? O Centrão tem essa característica, né? Os partidos de centro, eles vão de acordo com os interesses próprios, na verdade, né? Não de acordo com os interesses da população, digamos assim. Agora, o que eu verifico aqui, os partidos de centro, que se consideram e são chamados partidos da base, eles ali não estão seguindo, digamos, a orientação do governo no sentido de defesa do Alcolumbre, inclusive no Senado. Você percebe que todos esses partidos assinaram essa carta e se manifestam de forma veemente contra a mudança constitucional. Exato. Assim, eu vi uns posts de ex-constituintes, né, totalmente abismados com essa questão, tentando mudar um ponto que era meio que considerado um consenso, né? E eu lembro que, se eu não me engano, quem tentou driblar isso daí lá no passado foi o Sérgio, né? O Sérgio Mota. Sim, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso. Exatamente, né? Nós tivemos esse episódio. A gente teve lá atrás, no passado distante, né? Então, e isso porque a Constituição ainda era recente e tal, e depois não se discutiu mais isso. E agora, voltando a essa discussão, no meio de uma pandemia, não faz muito sentido, na minha opinião. Rosana, o que nos falta para atingir essa maturidade democrática? O que nos falta para atingirmos essa... Estados Unidos tem 200 anos de democracia e tem um presidente que está contestando uma eleição legítima, né? Em que ele foi eleito e agora, só porque ele está perdendo, é complicado isso, né? Mas, pelo visto, a democracia lá, ela já está ela se mostra que é muito forte, mesmo com a confusão, a demora da votação e tal, da apuração, eles estão mostrando que já estão caminhando para o processo de transição democrática, né? Que é uma coisa que, às vezes, eu fico com medo de que isso aconteça em 2022 aqui também, né? A gente vai ser 2022, aliás, vai ser um teste de fogo para a nossa democracia, né? Porque se quem perder não aceitar a derrota... A gente já viu isso agora nas eleições municipais, né? Esse discurso de impressão de voto, esse discurso e inclusive as tentativas de invasão dos sistemas do TSE para depois fazer o discurso de que houve fraude nas eleições. A gente vê aí um movimento muito forte, a gente vive dias muito tórridos de pessoas muito rasas, contestando regras, contestando modelo. Sem provas, né? Então, vamos apresentar provas. Primeiro critique, mas apresente provas. Não simplesmente jogue frases soltas ao ar, né? Porque as pessoas, infelizmente, o brasileiro, ele não tem memória histórica, né? Infelizmente, porque se
se tivesse, não repetir os erros do passado, né? Por exemplo, houve esse erro que foi criticado do Sérgio Mota no passado e não se repetiu, porque se repetir agora, novamente, né? Se a gente aprendesse com os erros e não repeti-los, a gente conseguiria andar mais fácil, né? Na minha opinião. Rosana, em resumo, rasgar a Constituição para atender o interesse de duas pessoas ou parte do interesse do governo é um grande casuísmo, não é? Totalmente. E um descaso com a pandemia, né? A gente já passou de 175 mil mortes e não houve uma empatia com as famílias que perderam seus entes queridos, seus amigos, seus familiares, né? Não houve empatia nesse governo, com tantas mortes. Hoje a gente já tem mais mortes com a Covid do que com os acidentes de trânsito, do que com AIDS, do que com outras tragédias, né? Digamos assim, no país, e a gente precisa entender que não é uma gripezinha, é uma coisa grave. A gente precisa continuar seguindo as orientações dos cientistas e dos especialistas, e não de quem acha que um remédio milagroso, não tem remédio milagroso, vai ter a vacina. Só a vacina que vai conseguir barrar essa tragédia sanitária, digamos assim. No próximo bloco, nós vamos discutir o julgamento no Supremo Tribunal Federal da ação direta de inconstitucionalidade que discute essa recondução dos presidentes da Câmara e do Senado na mesma legislatura. No último dia 4, os ministros do Supremo Tribunal Federal iniciaram o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, a 6524, na qual o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, contesta a possibilidade de reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado na mesma legislatura. Rosana, qual deve ser esse placar do STF? Você já tem uma aposta aí? É uma caixinha de surpresas, né? Por enquanto tem 4 votos favoráveis à reeleição, 2 contra, e ainda faltam 4 ministros para votar, né? Que é a Rosa Weber, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e o presidente do Supremo, Luiz Fux. Então, é ver o que vai acontecer, né? Geralmente o Marco Aurélio é o que vota contrário à maioria. Já votou, né? Já votou, né? Sim. Então a Rosa, ela sempre vota de um lado ou de outro, né? Então, não sei, vamos ver. Ela acaba sendo sempre o fiel da balança. A Rosa, né? Mas dá pra gente fazer uma perspectiva desse resultado? Pode dar 4-4, não sei, né? Talvez. Não sei como o Fachin e o Fux vão votar, talvez. Eu acredito que a tendência do Fux seja contrário ao pensamento aí do ministro Gilmar e também do ministro Toffoli, não é isso? É provável que o Barroso e o Fux possam votar junto, na mesma linha da Carmen Lúcia, que votou junto com o Marco Aurélio, é provável. Aí a gente fica na dúvida como é que fica o voto da Rosa Weber, né? Então o voto da Rosa seria o voto que pode definir. É sempre o dela que acaba definindo, lembrando a questão, né? Lá do impeachment. A ministra Rosa Weber pode ser o novo fiel da balança ali, que possa definir a votação, talvez, não sei. Vamos ver aí, aguardar os próximos votos, né? Então, vamos aguardar. Pelo teu pensamento, eu percebo aí que é uma grande chance de ser mantida a Constituição, né? Sim. Pela tua leitura, você coloca ali que o Barroso e o Fux podem votar junto com a Carmen Lúcia, né? Então, já seriam mais 2 votos, seriam 4-4, então ficaria ali o Fachin e a Rosa, na verdade, né? Provavelmente o Fachin, não sei se ele vai votar junto com acompanhar o voto do Gilmar e dos outros ministros. São os 2 que eu acho que ainda estou em dúvida. Rosana, numa leitura geral, a Suprema Corte é a casa que protege a Constituição. Exatamente. O Supremo Tribunal Federal é guardião da Constituição brasileira. Exato. Então, assim, soa muito estranho o Supremo Tribunal Federal rasgar a Constituição. Exatamente. Num artigo em que está muito claro, não é isso? Exato, que nos últimos anos,
nos últimos 20 anos, digamos assim, né? Nunca foi questionado, 20 ou 30 anos. O que a gente vê é que criaram uma tese justamente para atender ali os interesses oportunistas dos dois presidentes, na verdade o interesse ali maior com maior parte do presidente Davi Alcolumbre, não é isso? Deixa acontecer essa reeleição e se candidata na próxima legislatura, que está tudo bem, por que não? Rosana, há uma crítica muito grande no meio acadêmico, no meio jornalístico, os próprios profissionais da ciência política, de que o Supremo está legislando nessa causa. Há muito tempo, não só nessa causa, né? Porque infelizmente, o que acontece? Nossa Constituição prevê 3 poderes independentes, né? Legislativo, Executivo e Judiciário. Teoricamente, são 3 poderes independentes. Por quando que o Judiciário é acionado? Quando o Legislativo e o Executivo não estão executando as suas funções. O Executivo ele tem que executar as leis. E o Legislativo é o redator das leis. Principalmente na questão do fórum privilegiado, né? O Legislativo ele já teria que ter aprovado algum projeto de lei sobre isso. E toda vez que o Legislativo ele senta em cima dessa questão e o Judiciário ameaça colocar na pauta, por exemplo, há esse conflito entre os poderes. Por quê? Porque o Legislativo não está agindo naquilo que ele é, para que ele foi criado, que é legislar. Gente, o fórum privilegiado já tinha que ter sido extinto há muito tempo. Ninguém tem que ter fórum privilegiado. Existem mais de 50 mil pessoas com fórum privilegiado. Não tem cabimento isso. Eu acho que a lei é uma só. E ela tem que valer para todos, independente do fórum. Rosana, voltando a esse debate em torno de que o STF está legislando, eu faço aqui um ponto de vista de que o Legislativo é responsável pela maior parte desses debates pararem ali no STF. A gente vê que essa questão da reeleição na Câmara do Senado, ela é uma ação direta de inconstitucionalidade ali impetrada por um partido político, impetrada por membros do PTB, por parlamentares do PTB, que levaram essa discussão para o STF. Exato. Esse é o problema, né? Tudo acaba sendo judicializado e vai parar no STF. Tudo. Por quê? Porque a gente ainda tem leis frágeis, que elas não são cumpridas, a ver a lei de responsabilidade fiscal, né, que a gente teve, que foi o motivo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. E constantemente a gente vê, né, hoje existe um novo risco de descumprimento da lei, que é a não aprovação da lei de diretrizes orçamentárias, né? Aí a gente pode ter um novo processo de impeachment? Não sei. Vamos ver o que vai acontecer também, né? Porque se você não aprova a LDO, você descumpre a LRF e abre espaço para um processo de impeachment do Bolsonaro, por exemplo. As pessoas estão preparadas para isso? Então, nós temos ali o Legislativo que acaba não resolvendo suas questões internamente. Acaba não fazendo as leis que são necessárias. Digamos o seguinte, há um interesse... Fazer um trabalho dele. Há um interesse na recondução dos 2 presidentes. Por que o Legislativo ali não apresentou uma proposta de emenda à Constituição e não debateu o tema ali no seio legislativo? Exatamente. Na seara legislativa. Assim, para você mudar a Constituição, você precisa de uma PEC. E 2/3 do Congresso precisa aprovar em 2 turnos. Qualquer mudança. Foi assim com o teto de gastos, né? Recentemente a reforma da Previdência, que são as 2 emendas à Constituição que foram colocadas recentemente. Que ela pode ser modificada, ela não é uma coisa imutável, né? Então ela sofre alterações. Mas existem cláusulas pétreas, né? Tipo o direito do trabalhador receber seu salário em dia. Né? Isso é uma cláusula pétrea da Constituição. Agora, no caso dessa reeleição, não chega a ser uma cláusula pétrea, mas era um consenso, né? Dentro da Carta Magna de 1988, que foi a nossa última Constituição e é considerada a Constituição Cidadã. Ela até, comparada com outros países, né, tem muitos avanços na área social, criticada pela turma dos economistas mais ortodoxos, digamos assim, que defendem uma austeridade fiscal. Mas a questão da austeridade fiscal, ela vai além
dos direitos sociais. Eu acho que muita coisa ali tem que ser rediscutida, né? Você tem um Estado que gasta muito e muito mal. Isso é que deveria estar sendo discutido pelo Legislativo, inclusive pelo Mudanças na Constituição teriam que ser mudanças para atender o Estado brasileiro, não é isso? Exatamente, para deixar mais espaço dentro do orçamento, por exemplo, para ele poder investir em benefício social, em um outro programa, ter mais... Não, vamos discutir reeleição. Não se pode mudar a Constituição para atender interesses de poder de grupos políticos. Vamos mudar a Constituição para melhorar a qualidade do serviço do poder público, porque é para isso que a gente paga imposto, porque o poder público exista e preste serviço para a gente, porque todo mundo é servidor e os servidores têm que prestar serviço à população e não aos interesses próprios. Rosânia, eu vejo o seguinte, se esse tema vai para o Legislativo, se o Legislativo teria que alterar a Constituição para permitir essa reeleição na mesma legislatura, eles teriam dificuldades, isso teria dificuldade de ser aprovado, né? Sim, sim, por isso que está lá no Legislativo, para fazer um bypass aí, no caso, né? Você acha que, na verdade, o assunto foi para a seara do Judiciário justamente porque não seria aprovado no Legislativo? Provavelmente não. A opinião pública deve, com certeza, ir a pressionar seu deputado, seu senador, para votar contra uma coisa dessa, porque não está certo. E esse quadro a gente vê com essa própria carta assinada por 11 partidos. Exatamente. Se você somar o número de parlamentares desses 11 partidos, é a grande maioria, não é isso? E outra coisa, né? Se você botar ali a votação, tem que ser uma votação às claras, mostrando quem votou em que, assim, e quem votou não. Aí, essa pessoa, em 2022, será que ela vai conseguir se reeleger? Não sei, né? É um grande debate. Voto. Exatamente, porque quem vota a favor de uma e contra a própria Constituição, querendo rasgar a Constituição, ela é assim, ela tem defeitos? Sim, mas ela também tem muita coisa boa, né? E as coisas boas precisam ser preservadas, que é essa questão de preservar a democracia, a alternância do poder, porque é isso que vai fazer com que a democracia se consolide e fique mais forte. No próximo bloco, nós vamos discutir o comportamento do governo nesse movimento. O Análise dos Fatos tem a satisfação de receber nesse programa a jornalista e repórter especial de Política e Economia do jornal Correio Brasiliense, Rosana Hessel. Rosana, vamos lá. O PTB hoje é um dos partidos da base do governo, um dos partidos aliados. E na ação impetrada no STF, o PTB justamente ele pede a manutenção desse artigo constitucional, ele defende a manutenção. Partidos como o PP, PSD, Avante, que são partidos também da base, assinaram essa carta contrário. Como é que você acha que deve ser o comportamento do presidente Jair Bolsonaro nesse processo? Olha, eu não faço ideia, porque é uma caixinha de surpresa o nosso presidente, né? Ele, às vezes, dá um aceno para um lado, dá um aceno para o outro, mas, a princípio, né, fica um tanto quanto claro, como a gente conversou no começo, de que ele é a favor da reeleição do aliado dele, que seria o presidente do Senado, mas contrário à reeleição do Rodrigo Maia. Eu acho que, para ser coerente, ele devia ser a favor da preservação da Constituição, né? Ele é o servidor público número 1, era o primeiro também que deveria estar defendendo a Constituição em primeiro lugar. Nesse ponto, o presidente ainda não se manifestou, né? Façamos justiça, não há uma manifestação dele. A gente vê que ele tem admiração ali pelo Alcolumbre, que tem sido um bom aliado. Mas você acha que se o presidente tivesse uma posição firme, ele teria permitido com que esses partidos assinassem a carta? Claro que não, né? Então, no meu ponto de vista, esses partidos consultaram o presidente. Ou não, né? Porque tem partidos de oposição ali, né? Também. Eu acho que no jogo da balança ali, Rosana, entre a reeleição do Maia e apostar na do Alcolumbre, o presidente talvez ele se esquive, talvez ele ali não dê palpite ou posicionamento, porque ele tem mais interesse hoje em que o Maia não seja reconduzido. Sim, mas, por exemplo, para o mercado seria ótimo que o Maia permanecesse, porque ele defende a agenda do ministro da Economia, Paulo Guedes, né? Ele é um grande defensor da agenda, apesar de os dois não serem muito amigos, digamos assim, né? Então, depende do ponto de vista.
para quem interessa essa reeleição, na verdade, né? Porque para o mercado seria positivo uma reeleição do Maia, porque as reformas estariam encaminhadas. Mas do ponto de vista... E o próprio Maia também representa ali um equilíbrio de forças junto ao presidente da República, né? Exato, dá digamos que dá um equilíbrio, né? Não vai ficar pendendo tudo de um lado só, mas ao mesmo tempo o Bolsonaro ter ter um representante, um aliado, né? Como o Arthur Lira, que ele tem sinalizado que é mais favorável que se candidate para a presidência da Câmara, ele poderia ter um aliado ali para pautar as pautas de interesse, né? Colocar na pauta as matérias de interesse do governo. Vamos ver, né? O que vai acontecer aí nessa votação e os próximos passos, porque o ano está acabando, vem um recesso aí, né? E a gente não sabe como é que o que o Congresso vai conseguir votar até antes do Natal, por exemplo, né? Pois é, Rosana, o que está em jogo aí é a construção histórica do constitucionalismo brasileiro, no meu ponto de vista. Sim, com certeza. É uma prova de fogo para a nossa frágil e nova democracia, né? Porque a gente não tem nem 30 anos, um pouco mais de 30 anos, né, de Constituição, de transição democrática. A gente está passando, e assim, mesmo a eleição, né, que é eletrônica, já teve presidente de centro-esquerda, centro-direita, digamos assim, né, PSDB, teve PT, então teve alternância de poder, né, e agora a gente tem um presidente mais extrema-direita, ou seja, não sei o que vem em 2022, mas ainda estamos engatinhando. Se a gente olha para as democracias mais consolidadas, que têm mais de 200 anos, a gente ainda tem muito o que aprender, né? Digamos assim. E a alternância de poder, ela é um dos pilares da democracia, porque a alternância evita a perpetuação no poder. Exatamente, porque senão a gente vai ter uma ditadura. E esse é um equilíbrio, uma perpetuação de poder. É isso. Porque, na verdade, todo detentor de mandato, quando chega ali, ele quer se perpetuar. Exatamente. E ele procura forma de se perpetuar, né? Exato. Vamos lá, vamos construir outros nomes, né, sucessores. E não se ficar aí virando um Hugo Chávez da vida, se perpetuando no poder, né, tendo reeleição infinita. Daqui a pouco aí sim a gente vai virar uma Venezuela, né? Com certeza. Rosana, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no Análise dos Fatos. Obrigada. Você contribuiu ricamente para esse debate. Eu sou leitor aí das suas matérias. Muito obrigado. Obrigada. Defender a Constituição não é defender a política. Defender a Constituição é um papel que deve ser assumido por todos nós brasileiros, porque defender a Constituição é defender o nosso direito de escolha, as nossas liberdades individuais, é defender a democracia. Obrigado por sua participação, dê seu like, aperte o sino para que você possa receber as informações dos novos programas e até breve.